Estamos de volta e acesse nosso site istoemanaus.com.br. Dentro das nossas dicas de gastronomia, recomendamos a Adega do Bernardino. A cozinha portuguesa ganha destaque com pratos deliciosos, vários pratos de bacalhau e agora uma mistura perfeita, bacalhau à brasileira. É a união da gastronomia portuguesa com o tempero brasileiro. Mas a Adega do Bernardino é só bacalhau? Não, você tem um cardápio variado, também uma vasta carta de vinhos portugueses, chilenos, argentinos, espanhóis e franceses. Adega do Bernardino, Rua Acre 105, Vieira Alves, telefone 3584-4396. E neste bloco, vamos continuar conversando com o presidente do CIEAM e diretor da Technicolor, senhor Wilson Pellico. É só conferir. Estamos de volta. Hoje, direto da Adega do Bernardino, esse português mais brasileiro que nós temos aqui no nosso estado, e com a companhia agradável de Wilson Pellico, que é o presidente do CIEAM e diretor da Technicolor. Wilson, nós falávamos do polo de duas rodas, o polo das bicicletas. O que falta para a nossa independência? O que falta para a gente ser um pouco mais respeitado lá fora, um pouco mais, sabe? Você sabe, Edson, eu falo o seguinte, o polo industrial de Manaus é o único modelo de desenvolvimento e que deu certo. Que deu certo e traz riqueza, contribui para a receita do poder público municipal, estadual e federal e contribui, no nosso caso, com a preservação de 98% da floresta em pé no estado do Amazonas. O estado do Amazonas é o maior arrecadador de tributos federais de toda a região norte. 53% de todos os tributos federais da região norte saem do estado do Amazonas. O polo industrial é responsável por 92% da arrecadação dos tributos do estado do Amazonas. Ou seja, o polo industrial é responsável por essa arrecadação. Acontece que falta brasilidade a alguns governantes de alguns estados. Coisa que a gente não tem de sobra, né? Exatamente. Alguns governantes de alguns estados que, por mesquinharia, querem prejudicar o modelo e não reconhecem os direitos constitucionais do Amazonas de oferecer os incentivos fiscais que oferece. Agora, para nós conseguirmos a nossa independência econômica como Estado, nós precisamos sim desenvolver novas matrizes econômicas para reduzir a nossa dependência do polo industrial. Só que isso você não faz do dia para a noite e você não consegue desenvolver essas matrizes sem o polo industrial. Nós temos potenciais com o gás, com os produtos agrícolas que nós podemos utilizar, o turismo, as riquezas da nossa floresta, as riquezas minerais, mas tudo isso você tem que buscar investimento, desenvolver essa matriz para que ela possa dar a sustentabilidade que a sociedade precisa e que o Estado precisa em termos de arrecadação. Nós precisamos do polo industrial hoje para que isso seja desenvolvido nos próximos anos. Essa bronca então de São Paulo, o que é que eles querem afinal? É um sentimento de falta de brasilidade por parte do governador Geraldo Alckmin, que colocou o estado do Amazonas no mesmo balaio que outros estados que aplicam a guerra fiscal. Eu volto a dizer, o estado do Amazonas é o único estado da Federação Brasileira que, pela Constituição Federal, tem o direito de oferecer incentivos fiscais federais e estaduais. Então, o que o Estado de São Paulo fez através do seu governador foi mover uma ação direta de inconstitucionalidade contra 5 estados, dentre eles o estado do Amazonas. Só que eu tenho certeza e confiança no Supremo Tribunal Federal de que ele vai respeitar a Constituição Federal, vai respeitar os direitos do estado do Amazonas e vai preservar aquilo que é o nosso direito, que traz riqueza e renda e emprego para a nossa região. Quer dizer que isso não está resolvido, está rolando ainda? O Estado de São Paulo entrou com essa ADI, o Estado do Amazonas ele respondeu com os seus argumentos, o Centro da Indústria contribuiu com o parecer do professor Marco Aurélio Greco, ao governo do Estado, a Federação das Indústrias também contribuiu através da sua equipe com informações e dados para que pudesse ser apresentada uma peça, que foi apresentada essa defesa pela Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas na semana passada, e agora aguardar o andar dessa carruagem e aguardar o sucesso do nosso pleito.
E o Ministério do Desenvolvimento, como é que fica nessa história? Ele que posição toma? Para onde que ele vai? Pede para lá, para cá? O Alessandro Teixeira, que é a pessoa com quem nós temos mais contato no MDIC, ele reconhece o nosso direito. Ele é uma pessoa que aprendeu a conhecer o polo industrial e o modelo Zona Franca como ninguém no país, defende o modelo Zona Franca como ninguém no país, e o parecer, se for consultado em algum momento, que eu não acredito que seja, porque isso está na esfera jurídica, o MDIC se posicionaria em favor do Estado do Amazonas, com certeza. Cita a situação da Suframa, pós Flávia Grosso. Nós tivemos uma situação ruim com a saída da Flávia Grosso, mas nós não vamos falar do passado. Exato. Vamos falar daqui para frente. O Tomás Nogueira, o Dr. Tomás Nogueira, tem feito um trabalho excelente à frente da Superintendência da Zona Franca de Manaus, uma habilidade técnica e uma habilidade política que poucos conheciam, tem conseguido conduzir assuntos muito críticos para a nossa região de uma forma bastante tranquila e tem feito um trabalho de defesa do modelo como ninguém. Então, enaltecer o trabalho da atual administração, assim como foi o trabalho feito pela administração anterior. Wilson, a gente tem percebido nesse meio tempo que o índice de desemprego tem sido grande aqui, que as indústrias estão demitindo bastante, em função até daquilo que você já colocou. O que eu falo, nós temos um problema hoje com a indústria nacional, não é só aqui no Amazonas. A indústria nacional, ela compete hoje com o produto importado. Os produtos fabricados aqui no Amazonas não competem com os produtos fabricados em São Paulo. Nós competimos com o produto importado. É isso que falta brasilidade no governador Geraldo Alckmin, de entender que ao atacar o investimento feito aqui no Amazonas, esse investimento ele não vai para São Paulo. O que vai atender o mercado brasileiro a partir de então seriam os produtos importados da China. Deixar de gerar emprego no país. Ele não vai levar riqueza para São Paulo. Ele vai tirar a riqueza daqui, mas vai manter as portas abertas para os produtos importados. Então, esse é o primeiro problema que nós estamos enfrentando há muito tempo e tem prejudicado a geração de empregos. O outro problema é aquela questão que eu te falei do que afeta o segmento de duas rodas, que é a dificuldade de acesso ao crédito. E eu espero que isso seja resolvido agora. A questão das importações, nós temos soluções. Conversando também com o Alexandre Teixeira, nós sugerimos a ele que elevasse os impostos de importação ou IPI nos produtos importados cujos similares estivessem sendo fabricados no país. Com isso, você resguarda o investimento e preserva o emprego gerado por esse investimento, que é quem movimenta a economia interna. Mas não corre o risco de você sobretaxar componentes? Você não vai conseguir comprar produto barato se você não tiver emprego. Você pode importar produto barato, mas se a pessoa não tiver emprego e renda, ela não vai ter o consumo, você não gira a economia. Ao ponto que, se você tiver um emprego, você pode até ter um produto um pouco mais caro, porque o investidor aqui, a empresa aqui, vai estar cobrando mais caro, porque sabe que o produto importado vai estar mais caro. Só que vai ter gente empregada, vai ter salário, vai ter renda e vai conseguir movimentar a economia. É o caso dos televisores que estão bem? É o caso dos televisores, é o caso dos decodificadores de satélite, é o caso do telefone celular. São os produtos que hoje são comercializados, competem com um similar importado, só que por conta dos incentivos oferecidos aqui na Zona Franca de Manaus, eles ainda são competitivos no mercado nacional. Bom, nós vamos encerrar com uma coisa que eu tenho assim bastante orgulho de falar, que é o lado filantrópico do meu amigo Wilson Pérez. Sabemos que você faz muita filantropia. E já sei também que vem uma feijoada por aí, depois vem a Barraca do Bexiga que está voltando. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Nós vamos ter no final de setembro, agora no dia 29 de setembro, uma feijoada em prol da Casa Vida, no Clube do Trabalhador. Você está convidado, o ingresso custa R$50, as crianças da Casa Vida esperam por você e nós estamos de braços abertos para te receber. Você pode adquirir o seu ingresso tanto na Casa Vida, quanto no Centro da Indústria ou na Federação, cujos telefones o Edson vai informar.
E também no final... Está aí embaixo no seu vídeo. No final de novembro, no dia 23 e 24 de novembro. A volta triunfal da Barraca do Bexiga. A volta da Barraca do Bexiga, também no Clube do Trabalhador, esperamos você lá. Imperdível essa, viu, gente? Porque essa é uma festa. E, aliás, eu não sei por que parou, porque é uma coisa muito divertida. Parou porque nós estamos velhos, que cansa, amigo. Você não sabe o trabalho que dá para fazer isso. Tem uma equipe enorme por trás. A Barraca do Bexiga, se você saber, ela se desvinculou daquela Feira da Bondade, porque o movimento que ela faz chega a superar o resultado da Feira da Bondade. E aí nos dá também condições de ajudar não só uma entidade necessitada, mas algumas entidades. Mais que uma, né, que é o principal. Então, de novo, o convite para você, para esses dois eventos daqui para o final do ano. No mês de setembro, no dia 29, a feijoada em prol da Casa Vida, e em novembro, 23 e 24, a Barraca do Bexiga, os dois no Clube do Trabalhador. Gente, eu agradeço mais uma vez ao nosso companheiro Bernardino, como eu sempre falo, aquele português mais brasileiro que existe, por proporcionar para a gente esse espaço. Espaço esse que a gente pode trazer um executivo de porte, de nível, de peso, como o Wilson Périco, para saborear um bom vinho, para saborear uma boa comida, bater um bom papo e levar principalmente para vocês informações. Porque, gente, nós vivemos aqui e às vezes não sabemos de muitas coisas que acontecem ao nosso redor. Então, a finalidade do Isto é Manaus é essa. E agora que a gente está num novo horário, aos sábados, 9 horas da manhã, a gente tem possibilidade de oferecer para você, trabalhador, as informações que a gente está passando aqui. Antes a gente estava um pouco na madrugada, então sabíamos que vocês tinham que dormir, porque no dia seguinte a jornada era cedo. Mas hoje não. Hoje você tem a possibilidade de assistir, de acompanhar as nossas informações. Quer seja de saúde, quer seja do nosso polo industrial. Mas, Wilson, eu só tenho que dizer 1000 vezes muito obrigado pela gentileza de estar conosco, de emprestar os 10 minutos do seu tempo para levar informações tão precisas como nós temos. Mais uma vez, eu que te agradeço. Agradeço a você que assiste esse programa, prestigie o programa, porque é um programa que fala da nossa terra, fala da nossa realidade e leva informações a todo mundo sobre aquilo que se faz no polo industrial, aquilo que se faz no Amazonas. Então, a você, o nosso muito obrigado também. Eu que agradeço. Nos encontramos, então, na próxima quinta-feira, às 17h30, na sua NET Cidade, canal 21, às 9 horas do sábado, na Band Manaus, e no nosso TV web www.istoemanaus.com.br, 24 horas no ar. Até lá!